E aí galera do canal Adriano Nunes, vou reagir aqui a mais um vídeo, mais um canal aqui do YouTube. O nome do vídeo é Daniel Vorcaro, líder do Banco Master, é o Y brasileiro. E esse vídeo do canal Não Adivinha. Esse vídeo faz tipo uma analogia, né, a dois casos que ganharam muita repercussão, né, ultimamente, que é o caso do Banco Master com o caso do Y, né? Então, vamos lá, vamos começar, né, o vídeo, né? De enrolação, né? Começar o vídeo e a reagir ao vídeo. Maiores escândalos bancários do Brasil não fosse. Esse é um dos maiores escândalos bancários do Brasil não fosse só sobre dinheiro, mas sobre poder. Daniel Vorcaro, fundador e dono do Banco Master, é apontado pela Polícia Federal como cérebro por trás de um esquema bilionário de fraude bancária. Um rombo que pode chegar a cifras absurdas, só que conforme você começa a entender como esse esquema funcionava, a história deixa de ser apenas sobre uma crise financeira e entra num terreno muito mais sombrio. Contratos milionários, suspeitos, gente poderosa orbitando o banco, influência política atravessando esquerda, direita, centro, ataques coordenados contra o Banco Central e até uma suposta rede de influenciadores pagos para defender o esquema. E aí, o caso dá uma guinada ainda mais bizarra. Relatos de bastidores envolvendo festas privadas, excessos, situações comprometedoras de possíveis registros envolvendo figuras influentes da política e do judiciário. É por isso que muita gente passou a chamar o Vorcaro de uma espécie de Epstein brasileiro. Mas será que esse apelido faz sentido? Será que é por isso que ele parece tão protegido? Nesse vídeo a gente vai entender o porquê o caso do Banco Master parece uma verdadeira bomba relógio e por que, se ela explodir de vez, muita gente poderosa pode cair junto. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta de volta. Muita gente me pergunta que ferramentas são essas que eu tenho na mão. Daniel Vorcaro é a peça central desse tabuleiro que envolve todo o escândalo do Banco Master. A gente está falando de uma das maiores investigações de fraude bancária dos últimos anos aqui no Brasil, que veio à tona com a Operação Compliance Zero da Polícia Federal. A apuração mira um esquema pesado de maquiagem financeira criado justamente para esconder um rombo bilionário. Vorcaro, fundador e controlador do Banco Master, aparece nas investigações como cérebro por trás de tudo. Segundo a PF, ele teria comandado a criação de créditos fictícios, títulos sem lastro real, que juntos somariam algo em torno de 17 bilhões de reais. Esses ativos falsos eram usados para inflar artificialmente o balanço do banco, fazendo aí a instituição parecer saudável, sólida e atraente para investidores e possíveis compradores. E se a história parasse por aí, já seria um escândalo gigantesco. Mas quanto mais você vai entender como esse esquema funcionava, mais a coisa vai ficando suja, pesada, difícil de engolir. Um exemplo disso envolve Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O nome dela surge no meio do caso por causa de contratos advocatícios firmados entre o escritório dela e o Banco Master. Reportagens apontam para um contrato milionário estimado em inacreditáveis 3,6 milhões de reais por mês para que o escritório representasse o banco em ações judiciais. Tudo muito conveniente, né? É um valor, no mínimo, curioso. E não precisa ser nenhum gênio para imaginar o motivo de um contrato desse tamanho. Ter alguém com tanto poder nas mãos soa como uma jogada estratégica para quem está envolvido num esquema desse nível. E esse é só um dos exemplos, tá? O Daniel Vorcaro ele teria se aproximado de muita gente poderosa ao longo do caminho. E em alguns casos, acabado. Se não bastasse esse caso de ser um dos maiores rombos financeiros na história, né, do Brasil, esse caso do Banco Master, para piorar essa situação, teve envolvimento de gente importante, né, do Brasil, da política, principalmente do judiciário, né, como gente próximas a ministro da maior corte de justiça do Brasil, né. Isso só serve para piorar, né, para aumentar a gravidade, né, do que aconteceu aí, do que está acontecendo, né, nesse caso aí do Banco Master, né. Envolvendo
envolvendo essas pessoas direta ou indiretamente. Isso faz dele uma espécie de Epstein brasileiro, né? Uma bomba relógio mesmo, porque se ele cair, tem muita gente grande que pode cair junto. Que uma medida da classe política brasileira é próxima de todos os bancos. Então como é que vai ficar se o Daniel Vorcaro se abraçou em toda a classe política? Tem alguma medida? Dado que ele não envolve a ilha, ele é uma espécie de Epstein brasileiro. Ele está na cadeia e ele tem, vamos dizer, quase todo mundo meio que na mão dele, porque todo mundo participou de alguma medida, em maior ou menor grau, dessa brincadeira. Não estou errado, não estou todo mundo, mas todos os grandes players. Meio que assim, se o Vorcaro abre a boca, cai todo mundo. Banco, cai os famosos aí, os influencers, né? Estão pegando fogo na Amazônia. Tanto que, mesmo depois de tudo isso, Daniel ele ficou apenas 11 dias preso. Acabou sendo solto pelo Tribunal Regional Federal e hoje responde ao processo em liberdade, embora sob algumas restrições, como o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. O escândalo do Banco Master é extremamente complexo, envolve muita, mas muita gente mesmo. É algo que, ao que tudo indica, passa por políticos de esquerda, de centro, de direita, o que deixa claro como o Vorcaro tinha contatos espalhados por todos os lados. Existe ainda uma investigação da Polícia Federal sobre o chamado Projeto TV, que apura a atuação de uma rede de perfis, alguns com milhões de seguidores, que teriam sido contratados para atacar o Banco Central e ao mesmo tempo defender o Banco Master. Esses influenciadores teriam recebido valores de até 2 milhões de reais apenas para proteger o sujeito. Mas a real é o seguinte: você tem no Brasil o Fundo Garantidor de Crédito. Se eu não me engano, quase um terço do Fundo Garantidor de Crédito no Brasil. Quase um terço dele. Vou botar aí uns 20 poucos por cento, tá? Vou botar uns 28%, 27%, 28%. É Banco Master. Ele levaria, né? Carregando isso que eu tô falando, que seria o que a gente não jogou o BTG e tal. Isso não funciona isso daí. O Fundo Garantidor de Crédito os bancos têm que deixar basicamente com a União, tá? Tem que deixar com a União, com o Banco Central, um pedaço gigantesco de ativos para garantir, caso você tenha um default de um banco, que as pessoas não tomem o calote. É uma instituição, né, brasileiro não, é privado, isso é muito legal. Os bancos fazem uma convenção, então, mas aqui é uma convenção garantida por lei. Não é que assim, ó, o FGC confirmou que vai garantir o depósito do Banco Master após o Banco Central decidir pela liquidação judicial. Então, por lei, os bancos são obrigados. Detalhe, né, que com esse rombo aí, muita gente sai no prejuízo, né? Muita gente tinha investimento, né, no Banco Master guardado. E todo esse pessoal ficou no prejuízo, né? E agora, por conta do que aconteceu com o Banco Master, essas pessoas aí estão, tipo, a ver navios agora, né? Com esse rombo que aconteceu, com esse caso gravíssimo que aconteceu no Banco Master, né? Só basicamente deixar um pedaço da sua operações, porque todo mundo trabalha alavancado. Se você não ficar guardando uma grana ali, se o banco quebra, você vai ter que fazer um resgate, a coisa vai lá mesmo. Pois bem. Quem investe em CDP sabe que eles garantem para você até 250 mil como CPF, não é isso? E aí esse fundo que garante essa... Sim. Pois bem, esse será o maior resgate do Fundo Garantidor de Crédito que terá que fazer na história do Brasil. 41 bilhões. 41 bilhões. Reparem que as pessoas não estão falando isso com o tamanho que isso tem. Não, vocês não têm o tamanho dessa brincadeira. Lembra que antigamente o maior escândalo, a gente estava falando do escândalo dos americanos, lembra? Esse escândalo é muito maior dos americanos. E sabe o que é pior dessa história toda? No fim das contas, quem vai acabar pagando o pato por esse esquema somos nós. Se você reparar, eu desde dezembro estou falando, tem influência sendo pago, tem gente sendo paga, eu chamava os taquitos do Vorcaro. Agora, os nomes e quem recebeu e quem vai fazer, a Polícia Federal que vai ver isso, né? Tem isso, claro. Eu achei engraçado essa questão, porque de repente tem muita coisa dentro do celular do Vorcaro e vai servir de base, até agora a gente não conseguiu acessar. Se a gente for analisar, nenhuma autoridade no mundo teve seus bens dependentes e não conseguiram investigar. Só esse cara, por que esse cara tem visão especial? É uma loucura, é horrível. Mas o FBI não é aqui. E acharam um jeito de bloquear, vai bloquear o celular desse cara. Não, você não paga o FBI, né? Aqui tá tudo pago, né? A pergunta que fica é, Gil, por que o Vorcaro pede pra tudo dele ir pro STF? Por que ele tem tanta certeza que quem cair na mão do Toffoli vai acabar em pizza? A minha única esperança é Lula gritar
Toffoli e Alexandre de Moraes, e aí aquela coisa pataquada toda. Eu tenho a impressão que o Lula tá pensando como, entende? Como que vai lidar com isso. Mas se o Lula chutar o pau da barraca, que eu tô começando a achar que vai, porque tá aqui, a Haddad defende o PC, que tem que defender, porque o PC, na coisa do Galípolo, tá? E você sabe que eu sou de direita, mas ele fez uma coisa certa. Se ele não tivesse barrado a venda desse banco fraudulento pro BRB, a gente já tá mais ferrado que a gente tava. Quem vai pagar toda essa pataquada do banco mais somos nós. Aqui eu só passei um resumo bem superficial do caso, apenas para dar um tempo. O pior de tudo, quem vai pagar o pato no final vai ser nós, né? Com esse rombo aí. E todo esse desdobramento dessa história aí do Banco Master, né? Texto antes de entrar no tema principal do vídeo, como eu já tinha comentado, o Daniel Morgado ele vem sendo comparado a Jeffrey Epstein. Claro, não no sentido de ter uma ilha no Caribe para levar as pessoas ali vulneráveis e satisfazer desejos pessoais ou de amigos, mas sim por supostamente manter várias figuras influentes sob o seu controle. E obviamente, mesmo sem uma ilha, a tese é que teria essas pessoas poderosas nas mãos justamente por gostar de excessos e chamadas para festinhas privadas ao lado dele, bebidas, substâncias ilícitas, relações íntimas de todos os tipos que você imaginar, situações comprometedoras. Essas versões teria provas concretas da participação de gente poderosa nessas reuniões. Quem bate bastante nessa tecla e tem que fazer um trabalho tem que descobrir. A ligação que fica com do Vorcaro, do Daniel Vorcaro, do Banco Master com Epstein é a relação, né, com muita gente poderosa, né, muita gente da elite, e que tanto o Vorcaro como o Epstein tem essas pessoas poderosas nas mãos, né? Faz tudo o que ele quer, né? Esse escândalo é o Renan Santos do MPL. Por mais que você possa não gostar dele, é inegável que é importante tocar nessa ferida. E é óbvio que ele tem interesses políticos, mas a questão não é essa. No final das contas, todo mundo quer um pouquinho de engajamento, não é? Até porque tem tanta gente envolvida que com isso ele consegue atacar e desgastar a imagem de vários concorrentes nas urnas deste ano. Segundo o Renan, Vorcaro teria seu poder registros íntimos, inclusive de figuras influentes da política e do judiciário brasileiro, o que explicaria, na visão dele, uma suposta operação de silêncio e proteção em todo o caso. Daniel ainda seria sócio de uma academia de alto padrão, onde se envolveria com várias pessoas e acabaria levando algumas delas para essas tais festinhas. Há imagens de políticos fazendo sexo no celular dele e não só políticos, há imagens de figuras enormes do judiciário brasileiro fazendo sexo no celular dele. Isso é algo que a imprensa ainda não trouxe para você, mas você saberá ao longo dos próximos meses. Veja só, eu fui o primeiro a alertar vocês sobre esse fato da olhada. E vou ficar com um advogado que ele se chamava de Jeffrey Epstein brasileiro, porque ele fazia grandes festas muito licenciosas do ponto de vista sexual, e dizem por aí que tem imagens, fotos, vídeos de grandes figurões da política brasileira participando dessas festas. O Epstein brasileiro é Daniel Vorcaro, simplesmente porque Daniel Vorcaro, tal qual Epstein, organizava festas um tanto quanto imorais, devasas, que contavam com a presença de grandes figurões. Só sabemos que a gente tem velocidade nas festas, mas que havia festa, que havia putaria, que havia figurão, isso é certeza. Eu já cheguei a comentar que Daniel Vorcaro ficou dono, através do seu cunhado Fabiano Zé, de uma academia na região de Jardim de São Paulo, em que ele colocava suas gostosas para fazer exercícios e levar elas sempre para essas mesmas festas. Festas que contavam com a presença de quase toda a elite econômica, política e jurídica brasileira. Esse lado da não é novidade na política brasileira. A questão é que Daniel Vorcaro levou isso para outro nível. E olha, o CEO do Banco Master já seria conhecido por encontros privados até fora do Brasil. E para muita gente, parece claro que se o Vorcaro cair de verdade, né? Muita gente vai cair junto, tá? Isso explicaria então toda essa movimentação e essa preocupação de tentar abafar o caso. Era famoso G7 Mediterrâneo, festas em Mônaco, em todos os locais em que gente multimilionária estava presente. Recentemente, você encontrava a sua namorada, esposa ou qualquer outra coisa, participando de festas com o Vorcaro aqui. Vorcaro já participou de outras festas com a família. Comenta-se, eu tenho que ser muito cuidadoso aqui, Daniel Vorcaro tem imagens de um determinado agente do judiciário muito importante que dá umas canecadas que ninguém entende aí nesse departamento do Banco Master, fazendo sexo com moças ou rapazes, uma dessas grandes secretarias, e que isso já está nas mãos, inclusive, de gente do jornalismo. Até a Mônica Berger, que faz uma cobertura muito pra PT, teve que reconhecer que se pegar o celular do Vorcaro no cara. Então, agora, nos próximos capítulos, tem gente muito grande vivendo sob chantagem, morrendo de medo de ser pego, e que vai fazer o diabo para salvar tanto o Vorcaro quanto até recuperar o Banco Master. Renan ainda expôs a participação de algumas famosas que teriam estado nessas reuniões com o Vorcaro. Ele não cita nomes diretamente, mas deixa pistas no ar. Tinha um surubão de Trancoso ali, então essa ex-Paquita, por favor, nos comentários tentem adivinhar aqui, tá? Ela teve um caso com ele, também teve caso com Musa Fitness, muito famosa, que tinha um sobrenome italiano, que também tinha a ver com a presa do rapaz, com uma filha de uma grande
famosa global, com um sobrenome bem francês. Essa filha dela é bem magra e ela tem o nome de uma flor, que também é o nome de uma personagem do Aladdin. Acho que não posso ser mais claro que isso. Quem acha que sabe de quem está falando, deixa aqui nos comentários. É bom deixar claro aqui que o Renan, em um momento, ele apresenta provas concretas. Tá? Ele afirma que essas informações estariam circulando nos bastidores do jornalismo e da política. Ou seja, as acusações permanecem no campo das declarações que não foram confirmadas oficialmente por autoridades ou por investigações públicas. Mesmo sem provas apresentadas até agora, muita gente acredita que isso possa sim ter um fundo de verdade. O que você acha? Que dá pra gente dizer que esse caso meio que acaba sendo mais um escândalo para entrar na nossa longa lista da história aí do nosso país, de diversos escândalos, não é? Marcado por decisões ruins, pela atuação de gente incompetente, despreparada, sem compromisso com o interesse público. Mas comenta aqui embaixo, você acha que pode estourar uma bomba aí quando for caro, tipo Epstein mesmo, é claro que não na mesma proporção, né, convenhamos, mas algo parecido, né, alguns exposes, documentos, já pensou? Aqui embaixo, o que você acha disso tudo? Até o próximo vídeo, tchau! Então é isso, galera. Então a gente vai aguardar os próximos desdobramentos desse caso aí, né? Banco Master, né? E que por enquanto tem muita semelhança. Tem uma certa semelhança com o caso Epstein. Né? Nessa parte assim de do Vorcaro ter muita gente grande na mão, né? Quando organizava essas festas assim, né? Igual o Epstein tinha, né? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar sempre recebendo notificação de vídeo novo toda vez que eu postar vídeo novo no canal. Toda semana eu tô postando vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, seus parentes, seus amigos, todo mundo. E deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso de Banco Master. Se você acha que o Vorcaro ele é realmente mesmo o Epstein brasileiro. Deixa nos comentários, galera. Beleza? Falou, galera. Grande abraço e até mais. Valeu.